Pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio podcast Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. Eu me chamo Jader Ferraz, sou pós-graduado em psiquiatria, sou gestor médico, sou palestrante, speaker. Além disso, sou professor universitário, professor de universidade e professor de especialização na área da medicina psiquiátrica. Estamos recebendo vários colegas para a gente falar de saúde humana. O nosso intuito é falarmos de saúde. Então, receberemos sempre colegas, familiares de pacientes, colegas da indústria, pessoas que se sintam capacitadas e que a gente confie em falar de saúde. E hoje a gente está recebendo um colega competentíssimo, claro, mas antes de entrar na parte profissional, deixa eu falar do CPF, que Sim. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Dr. Gustavo, eu vou dar a palavra a ele em breve, mas eu preciso iniciar dizendo isso. Gustavo, obrigado por ter salvado minha vida. Dr. Gustavo Cizan, gente, é um colega nosso desde faculdade, mas um colega que entrou na minha vida para me libertar da obesidade mórbida, que é um dos principais fatores dificultadores da gente ter longevidade. A obesidade, infelizmente, é uma doença grave e que, infelizmente, há ainda uma romantização disso, há uma dificuldade de aceitação pessoal, também profissional de tratar, porque é uma doença complexa. A gente vai falar muito sobre saúde humana, sobre performance, sobre vários quesitos, mas eu vou dar a palavra a ele. E antes de passar a palavra, siga a gente, compartilha, comenta, encaminha esse negócio para quem você gosta, para quem precisa ouvir um papo legal sobre saúde, porque a gente confia no trabalho de quem está conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite, Gustavo. Vamos falar de muita coisa. Vou dar a palavra para você, por favor, fale um pouquinho. Obrigado, meu amigo. Nada. Seu convite é uma honra estar aqui, principalmente levando mais informações para as pessoas que buscam isso também, Sim. né? Eu sei que a informação, ela é capaz de mudar vidas, Sim. né? Então, a gente está aqui para isso, discutir saúde. E naquele momento que a gente conduziu, né, no processo de perda de peso, Sim. foi um grande prazer. Sim. Você aceitou o desafio e foi Sim. muito bem isso. E aqui estamos, né? Com certeza, com certeza. Mais saudáveis. Mais saudáveis e tentando cada vez mais encontrar essa longevidade, autonomia e saúde. É isso. Porque no fundo, a gente quer viver mais e viver melhor. Exatamente. Mas antes da gente entrar nesse quesito todo, por que medicina? Então, primeiro que eu sempre, desde pequeno, e isso meus pais falam também para mim, sempre tinha essa ideia, né, de ser médico, de tratar pessoas, de cuidar de pessoas. Sim. Sempre amei estar com pessoas. A minha casa, na verdade, era uma casa que sempre estava cheia. 4 irmãos, né? Sim. Eu e mais 3. Então, nós sempre estávamos rodeados de pessoas. E aquilo me tocou muito. Então, assim, poxa, eu sempre quis poder cuidar um pouco mais das pessoas e levar um pouco mais de saúde também para elas. E assim foi. Foi uma questão muito natural. Nunca houve a segunda opção para mim. Sempre Sim. foi essa primeira. E, graças a Deus, conseguimos. Com êxito, claro, sem dúvidas. Graças a Deus. De um determinado momento em diante, você decidiu tomar um rumo de carreira. Sim. Trabalhar com medicina integrativa. E eu sempre elogiei isso da sua parte. Você não trabalha com a medicina integrativa de uma forma exclusiva. Então, você olha o indivíduo de uma forma mais completa. Eu admiro muito isso. Não é aquela coisa exclusivamente protocolar. Perfeito. Cada ser humano é único, cada tratamento é único. Você tem que ter um momento mais longo de consulta. Você tem que falar com o indivíduo, alcançar esse indivíduo em saúde de uma forma cada vez mais ampla. Você decidiu isso em algum momento, assim como a medicina psiquiátrica também me encontrou. Quando é que foi que você tomou essa decisão? Porque tem muita coisa para escolher, né? Sim, verdade. Quando eu já estava ali na faculdade, eu tive muito contato também Sim. com essa parte da medicina que trabalhava com a própria performance, que cuidava da saúde, não da doença. E eu fui encaminhando para essa área. Sim. Ali final, já no internato? Isso, já no internato ali. Mas em casa eu tive também, meu pai também, como uma pessoa que sempre gostou muito de esporte, né? A gente tinha, em casa tinha 3 quartos e um quarto era de medalhas e coisas que eu via meu pai ganhar, né? Futebol, ele sempre foi atleta, e tudo mais, né? sempre foi atleta. Sim. Então isso me influenciou muito. Sim. E eu queria realmente algo que eu pudesse estar nesse meio, né? Tocar esses pacientes. E aí encontrei a própria medicina, que na época era a medicina ortomolecular, né? Sim. E aí trilhei por isso. Mas, antes de entrar nesse processo também, tinha um grau de sofrimento muito grande de minha mãe, né? Que Sim. tinha uma patologia que a gente não conseguia tratar muito bem pela, vamos dizer, pela visão tradicional. Sim. Ortodoxa, né? Ortodoxa. E, assim, uns 6 meses antes eu vi que viria ao Brasil um especialista que eu já estudava pelos textos dele e tudo mais. E ele viria no Brasil fazer uma palestra em São Paulo. E eu tinha ali mais ou menos uns 6 meses de formado.
E fui para essa palestra, né? Fui para essa palestra. No momento final da palestra, ele assim, conseguiu ficar sozinho ali no cantinho. Eu cheguei para ele e conversei. Ele falou, olha, expliquei o quadro da minha mãe para ele, e ele me orientou algumas coisinhas e tal. E aí eu peguei o que ele tinha indicado, dicas, né? as dicas, os medicamentos e os suplementos, que na época me impressionou, porque ele falou muito pouco medicamento, e apliquei em casa com ela, e ela teve uma melhora muito incrível, foi em 3 meses. Uma pessoa que já tinha um grau de refluxo absurdo, já tinha passado por procedimento cirúrgico, etc. Então, ela teve uma melhora muito grande. Eu falei, opa, tem coisa aí. Sim. Tem coisa aí. E ele me recomendou também um curso que começaria alguns meses depois, e eu entrei nesse curso e assim foi. Mas explica para o pessoal de casa que está ouvindo a gente como é que funciona esse lado da medicina que Perfeito. Sofre uma série de outras abordagens. Então, Sim. Quem faz a medicina dita tradicional olha com certo temor. Alguns colegas, por desconhecimento, não sabem a pujança, a potência que é você Sim. falar do foco saúde via prevenção, via cuidado assistido continuado antes do estabelecimento da doença, ou em estabelecimento da doença você conseguir retroceder isso e entregar prevenção para outras coisas. Como é que funciona mais ou menos para quem está em casa ouvir a gente? Perfeito. É uma pergunta muito interessante porque há um certo tempo atrás, vamos dizer que nos últimos 10 anos, a medicina evoluiu muito. Né? Evoluiu muito. A medicina integrativa, que hoje é denominada inclusive de medicina funcional, ela chegou no Brasil tem mais de 30 anos. Sim. E nesse processo ela foi mudando de nomenclaturas também, mas na verdade em sua essência ainda continua a mesma. É a mesma medicina que olha o indivíduo e percebe que ele é muito mais do que exames, que ele é muito mais do que CIDs, Sim. e entende realmente que é importante entrar no aspecto das emoções, no aspecto, né, do corpo, espírito, e também direcionar isso. Então, a medicina integrativa ela nasce com esse propósito, inclusive de uma certa intervenção e questionamento das pessoas que chegam também na frente de médicos e entende que não é só na ponta da caneta. Sim. Não está só aí. Muitas vezes tem pessoas que chegam, pacientes que chegam, que a gente solta uma palavra que é muito melhor do que Sim. qualquer outra coisa. Então, a medicina integrativa ela nasce com esse propósito. Através de pesquisas que nós temos hoje, né, na literatura atual, principalmente quando a gente busca longevidade, essa palavra específica, existem muitos pesquisadores hoje que têm até nomenclaturas específicas para partes diferentes, do contexto diferente da medicina. Hoje, por exemplo, tem a medicina 3.0, que é justamente a medicina que consegue intervir cada vez mais precoce para que os indivíduos tenham uma longevidade saudável. Sim. Antigamente, a medicina, vamos dizer assim, a medicina que cuidava das patologias, essa medicina que é um pouco mais tardia e que funciona, Sim, claro. Que é baseada em evidência, que não há, né? A medicina alopática. Alopática, que Sim. é necessária também, é uma também engrenagem da medicina integrativa. Sim. Houve, em um determinado momento, um cisalhamento, né? Houve um processo de, vamos dizer, de confronto entre essas duas medicinas por desentendimento ou por ignorância. Sim. E aí acabou afastando-as. Mas hoje a gente sabe que é uma medicina que não é apenas complementar. Né? Sim. É uma medicina que está atrelada ali à medicina alopática, que tem que funcionar junto. Né? Então, hoje a medicina integrativa ela nasce com esse olhar de realmente prevenir as patologias, de orientar esses pacientes para que não chegue no adoecimento. Né? E Sim. se chegar no adoecimento, muitos dessas doenças que são desenvolvidas são capazes de ser, vamos dizer, resolvidas, né? Sim, a depender do estágio que cada indivíduo, né, esteja ali. Sim. Então, isso é um ponto interessante que a medicina integrativa hoje consegue trazer para os pacientes, que é a regressão daquela patologia também. Então, além de prevenção, a gente consegue regredir grande parte das patologias para trazer funcionalidade, longevidade e qualidade de vida. Exato. Basicamente, quem procura a medicina integrativa busca isso. Exatamente. E isso é um ponto que está escrito nos livros alopáticos, né? Nos livros tradicionais também. Sim. Então, quando a gente vai lá estudar os primeiros estágios da hipertensão, quais são as orientações que nós deveríamos fazer, de uma certa forma... dentro da faculdade, a gente não recebeu esse peso, esse sim. cuidado, e as primeiras orientações que seria hábitos de vida, a gente passa batido. Passa, sim. Mas que a gente sabe que aqueles hábitos de vida seria suficiente para regredir aquela hipertensão que está no início. Né? Então, é esse contexto que a medicina integrativa entra. Sim. Do ponto de vista assistencial, qual é o maior fator dificultador que você enxerga para que essa abordagem da medicina, que é um pedaço muito amplo da medicina e cada vez maior, qual é o maior fator dificultador que você
vê, enxerga, para a gente ter mais pessoas tendo assistência e mais colegas indo para esse ramo? O que você imagina de difícil? Você tem um desafio muito grande. Perfeito. Eu acredito que a medicina integrativa e funcional, ela deve ir para dentro das faculdades. Sim. Né? Hoje a gente já temos professores que também já têm essa formação, que ensinam e que trazem um pouco disso, mas falta matéria. Falta a chancela tradicional de matéria, grade. Exato, exatamente, grade. É assim como, por exemplo, a nutrição Sim. foi vista em algumas horas pela gente no nosso curso de formação, ela é necessária ser uma reabordagem. Sim. Para estruturar ela dentro dentro da faculdade, para que o indivíduo ele saia já com essa visão, com esse olhar. Sim. E a gente precisa desconstruir, né, a falsa ideia de que a medicina integrativa, funcional, automolecular não funciona, não tem ciência. Na verdade, é ciência pura, né? É ciência pura. Sim. Né? Então, já está aí assim, muito claro para as pessoas estudarem, perceberem que, naturalmente, existe ciência por trás desse processo e que é necessário a gente ter, com toda certeza, uma certa condução. O que precisa hoje, que eu acredito muito, é uma organização Sim. das abordagens. Sim. A gente precisa observar, obviamente, quem são os professores. Eu acho que o médico, ele não aprende, né, assim, a busca pela informação, ela é importantíssima, Sim. mas também a busca por quem está ensinando, né? Sim. Ou seja, o professor, quem eu devo sentar na frente é muito importante também. Sim, sim. Então, você deve ter tido excelentes professores que Sim. fez uma diferença brutal na sua vida. Claro, né? com certeza. Então, assim, é também com a medicina integrativa. Sim. Infelizmente, nós não temos essa organização ainda e acabam que, por não ter ainda protocolos bem descritos, fica Sim. um pouco bagunçado, vamos dizer assim. Fica solto, né? Fica solto. E a gente percebe, muitas vezes, uma cultura do excesso. Então, Sim. aquilo é vinculado na mídia, o excesso, feito por algum profissional, que pode ou não haver boa intenção, mas esse excesso ele vem chancelado na mídia e aí contamina tudo. Recentemente a gente recebeu uma colega dermatologista estética, trabalha só com estética. Perfeito. E ela vivencia esse mesmo fator dificultador. Infelizmente, o colega não médico faz algum tipo de abordagem, ou o colega médico faz uma abordagem. E esse excesso visa tratar o paciente ou entregar uma expectativa dele. Só que esse excesso, infelizmente, gera uma não conformidade, gera algum tipo de desgaste, e isso acaba sendo vinculado à especialidade completa, o que não é verdade. Perfeito. Então, provavelmente, a medicina integrativa funcional vivencie também essa dificuldade. Isso, eu acho que isso é comum, É comum em todas as áreas. A gente também sofre isso. essa abordagem. A medicina psiquiátrica, por vezes, ficou rechaçada como sendo algo Sim. só para paciente grave asilar. Né? Vamos manter o paciente internado, porque ele não precisa, ele não tem capacidade cognitiva de viver em sociedade, e isso mudou radicalmente nos últimos 30 anos. Então, hoje a gente precisa dar sociabilidade às pessoas. Perfeito. É necessária a internação em casos graves, durante curtos períodos. Mas a gente precisa devolver a pessoa para a sociedade. Com certeza, a gente precisa, o mais rápido possível. Exato, precisa colocá-la em funcionalidade. Exatamente. Do ponto de vista cognitivo. Inclusive, fator de risco permanecer, né? Sim, claro. Afastado. Exato. Até porque alguns pacientes eles acabam vivenciando essa condição tão grave de estar afastado da sociedade que ele não consegue ser reinserido. Então, essa reinserção tem que acontecer o mais rápido possível. Porque esse processo asilar era o que a gente tinha há 70, 80, 90 anos como algo terapêutico. Deixou de ser, ainda bem. Perfeito. Hoje, nenhuma doença psiquiátrica é vista como sendo uma abordagem positiva. Infelizmente, manter a pessoa internada durante anos. Não. Então, a gente mudou. E hoje a internação existe com essa via para tratar pessoas em situação de gravidade com indicação médica, com apoio familiar, para reinseri-la em sociedade. Perfeito. Eu queria tocar nesse assunto que a gente falou. Pessoal, eu passei por um período de ganho de peso durante a faculdade e eu cheguei no auge de 150 quilos. E Gustavo acompanhou a gente nesse período porque ele trabalhava como líder médico, fazendo processo de liderança no hospital, aqui em Salvador, e eu trabalhava como médico sobre aviso da medicina psiquiátrica. E nesse auge meu físico de ganho de peso, a gente estava falando aqui no bastidor antes, que ele me encontrou no saguão do hospital, fazendo sobre aviso medicina psiquiátrica, e liderança médica. É o seguinte, cara, você está enorme, você está gigante. E essa fala me tocou de uma forma muito positiva. Não tem a menor condição de você continuar desse jeito, você é muito valioso. Você se esforçou demais, você é uma pessoa boa. Isso me trouxe um preenchimento de que eu precisava mudar.
Fui para casa, ruminei aquilo, você me abordou mais 2 vezes, então foram necessárias 3 tentativas para a gente dizer não, é o momento. E aí eu entreguei a Gustavo essa minha vontade barra desejo barra necessidade. Perfeito. E costumo dizer isso sempre que eu encontro, seja por mensagem ou seja ao vivo, ele salvou a minha vida. É muito importante dizer isso novamente e te agradecer em vídeo. Você... Gratidão. que isso. Você merece. Você salvou a minha vida. E a obesidade mórbida, ela literalmente tem uma chance enorme de trazer a expectativa de vida do indivíduo cada vez mais para próximo, para a juventude, para baixo. E a gente tomou uma atitude de tratar de uma forma muito, muito azeitada. Uma boa dieta, alguns suplementos e uma atividade física. E eu me lembro bem na nossa primeira consulta, Jader, será que você vai conseguir fazer essa dieta? Eu falei, pô, Gustavo, eu nunca tentei dessa forma. Eu sempre tentei meu modo, de uma forma torta. O que eu tenho que fazer? E aí, fui para casa, a família não acreditou, que é muito comum. Passei no mercado, fiz aquelas compras todas. Isso. Me lembro bem que foi no domingo à noite. Segunda à noite eu saio para jantar com um representante e digo a ele, ó, é o seguinte, hoje é o último dia que eu vou me alimentar mal. Amanhã de manhã eu começo a dieta que o colega me orientou. E não é dieta, é plano alimentar. Perfeito. Que é outro ponto que a gente precisa sinalizar. Isso. É uma mudança de padrão de vida, de alimentação, de rotina. Perfeito. Não é algo dietético restritivo. Isso. É uma mudança de relação com a comida. Perfeito. A gente vai falar sobre isso. E aí, terça de manhã eu inicio esse negócio. E aí você só vai comer isso, porque minha quantidade de volume de comida era gigantesco. Isso. Tá escrito o que lá? O que eu tenho que me alimentar? Quais são os suplementos que eu tenho que fazer uso? Vamos em frente com isso aqui. E dia após dia, depois de 40 dias, eu enfrentei a atividade física. 5 minutos, 7 minutos. Era também piada em casa. Pô, você já foi, tá mais rápido, tá mais demorado se vestindo do que na atividade física. E depois, nos 40 dias dessa rotina, 10 minutos, 15, 20 minutos, eu fiz uma atividade física mais vigorosa de 40 minutos. Aí a família entendeu que, pô, mudou. Que eu cheguei suado, extenuado, claro. Sim. Gustavo de lá até hoje, 6 anos, nunca deixei de me exercitar. Todos os dias. Incrível. Não deixo nenhuma vez. E isso é um dogma na minha prescrição clínica. O paciente que me procura sai com a indicação formal, quando possível, de realizar atividade física. E nisso eu posso falar que eu tenho crédito de forma diária. Perfeito. Hoje eu fui, ontem eu fui, amanhã eu vou fazer futevôlei, eu faço futevôlei também. Incrível. Que eu acho que é positivo, porque abre outras áreas cerebrais. Sim. Domingo tem atividade física já planejada, segunda tem de novo e a gente vai nessa rotina, porque você também é um exemplo disso. Sim. Então, preciso de novo reiterar esse agradecimento, porque você enxergou em mim a necessidade de mudança. Sim, sim. Como é para você receber esse paciente obeso mórbido? E aí? Incrível. Naquele momento que você chegou para mim, né? Inclusive, a gente estava trabalhando em outro setor e tudo mais. Claro. Eu observei você e falei, não, o Jader é um cara extremamente talentoso. Resolvi a nossa vida lá na emergência com aqueles pacientes difíceis. Falei, a gente precisa desse cara por muito tempo e é importantíssimo que ele esteja com saúde. Porque quando a gente percebe um profissional, né, por trás do jaleco, tem uma pessoa. E obviamente aquela pessoa que naquele momento se encontrava, eu percebi que você estava ali realmente precisando de ajuda. E daí, falei com você entendeu aquilo. Depois, no segundo momento, terceiro momento, não desisti. E você chegou lá pra gente guiar você no processo de emagrecimento. Mas uma coisa me chamou muita atenção. No primeiro momento, quando você chegou na consulta e você falou, olha, o que você colocar aí, obviamente vai ser uma tentativa, mas o que você colocar eu vou fazer como você está colocando. E a gente decidiu não entrar com nenhum tipo de medicamento, né? Fazer as boas orientações. E você foi muito firme nisso. Você foi conquistando, inclusive, o seu tempo de atividade física. Olha, comece como iniciante, vai aumentando a intensidade. Sim. E você foi evoluindo e um resultado incrível. Né? Hoje, Jada, essa abordagem que a gente teve aí há uns 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Hoje essa abordagem, eu sei que nos últimos 5 anos mudou muito, porque hoje a pessoa que tem obesidade ou um nível de obesidade ainda maior, ela já chega com um grau de informação.
Sim. Esse grau de informação, muitas vezes, pelas buscas, já chegam para elas com medicamentos, né? Então, as pessoas já chegam enviesado com medicamento. O paciente que tem motivação suficiente para fazer um processo de emagrecimento como o seu, praticamente com fitoterápicos e uma boa orientação alimentar, ele é menos de 0,1% hoje em dia. Sim. A gente percebe que no dia a dia, o nível de estresse, as tentações que se tem e a relação com comida que se tem, né, que é uma coisa muito complexa de ser entendida, as pessoas acabam não vencendo só. E a gente tem que realmente tirar o carro da inércia, que é o mais difícil, a gente gasta mais energia nesse momento, às vezes com alguns usos de medicamentos. Na minha prática clínica, eu utilizo pouquíssimo medicamento, mas é muito pouco, e a gente sempre convence o paciente a não tentar usar para a gente conseguir realmente tirar o carro da inércia. Mas quando assim os pacientes, quando giram essa chave, né, eu digo que tem a intensidade da girada, né? Sim, sim. Às vezes a gente vai girar o motor do carro, a gente só liga o quadro, né? Isso. Então, só funciona aquela parte elétrica. Isso, a parte elétrica. Não girou a chave ainda, mas à medida que a gente vai tendo motivação suficiente para a gente colocar o carro em movimento, isso é fantástico. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de motivações, né? Sim. A motivação da virada de chave, que é aquela motivação realmente que a pessoa encontra a energia suficiente para colocar o carro em movimento, e aquela outra girada de chave que muitas vezes o carro vai ali e acaba, né? Sim, Mas que são coisas importantes também. Sim. Então, no seu caso, foi bem interessante, porque você tinha um fator que te motivou muito para isso e você conseguiu realmente dar andamento e emagrecer. Mas hoje em dia, o paciente que chega para a gente, ele já chega já chega com algumas outras tentativas, né? Sim. Com medicamento, né? Então a nossa abordagem é sempre acolher, entender em que cenário esse paciente está, porque enquanto o indivíduo ele não é consciente o suficiente, o meio praticamente faz com que ele se perca. Sim. Então, o meio realmente acaba tendo um efeito para ele que não é muito interessante. Quando você diz o meio, você diz o ambiente social, o ambiente ambiental. Social, exatamente. Entendi. Né? Então, quando a pessoa não tem a consciência suficiente, o ambiente que ele está se torna realmente um fator complicador. Sim. Mas quando a pessoa tem consciência de quem é, tem uma identidade, né? Sim. Então, essa pessoa já sabe o que está motivando ele, qual o objetivo, finalidade. Então, essa pessoa realmente, o meio pouco importa para ele, ele vai conseguir. Então, é bem nesse cenário. A gente consegue entender a dinâmica do paciente como um todo, avalia as questões bioquímicas do paciente, metabólica, porque muitas vezes tem vontade, né? Mas a vontade não é um sinal ali definitivo que ele vai conseguir. Tem a vontade, mas o que é que está faltando, né? A gente costuma reorganizar esse indivíduo e fazer com que ele entre no caminho mais rápido possível. Sim. Do ponto de vista seu, de avaliação, o que você mais recebe no consultório de alguém que devota a vida profissional à medicina funcional? Perfeito. E aí, o que você mais recebe no consultório? Olha, hoje o que a gente mais recebe no consultório, por incrível que pareça, são pessoas que buscam longevidade. Sim. Né? Que buscam longevidade, mas que tem algum sintoma, que tem algum sinal ali específico. A gente tem muito paciente de ansiedade, né? Que é uma realidade hoje. Sim. A gente tem muito paciente com sobrepeso. A gente tem muitas mulheres que estão na transição da menopausa, que estão ganhando peso, que não estão satisfeitas com o corpo, né? E a gente tem hoje, eu digo que nos últimos 2 anos, a gente tem um grupo de pacientes que são atletas do dia a dia. Sim. São pessoas que querem performar no campo de trabalho, no campo mental, querem performar em todas as esferas de sua vida e que estão buscando ali uma certa orientação para isso, né? Então, são empresários, pessoas que querem realmente extrair o sumo e entrar em um grau de performance e aí buscam as nossas informações ali, nossa orientação para fazer isso. Quem é fora do âmbito médico, né? Como é que funciona a equipe de atendimento? Porque medicina integrativa é uma área que causa para o público em geral muita curiosidade. Perfeito. As pessoas elas imaginam que é necessário um poder aquisitivo elevado e a gente sabe que não, porque atividade física, mudança de hábitos, plano alimentar pode ser desde o padrão A à classe D. Porque a atividade física pode ser algo mais simples de você se exercitar com o que você tem, ou de uma academia de alto luxo. Então tem de todo tipo. Sim. Mas como é que funciona essa avaliação? O paciente marcou com vocês, e aí? Geralmente os pacientes entram em contato,
A gente faz ali a nossa primeira abordagem, solicita os exames específicos para aquele indivíduo. E nesse retorno ele passa por mim Sim. e passa também para o nutricionista. Sim. Né? Temos também psicólogos, caso haja necessidade, mas a grande maioria do processo de emagrecimento a gente orienta também para que a gente tenha esse nível de envolvimento com o paciente. E a nossa equipe ele vai acompanhando horizontalmente esse paciente, porque obviamente tem alguns deslizes, né, muitas vezes. Então a gente vai acompanhando esse indivíduo. E geralmente na primeira consulta a gente já traça ali as nossas metas, baseado no que o paciente solicita sempre, e a gente vai acompanhando nesse paciente de forma horizontal. Sim. Né? Obviamente hoje a gente recebe pacientes que são doentes também, né? Já tem uma patologia, tem 2, 3 comorbidades, que querem melhorar nesse quesito. Muitas vezes pacientes que estão em tratamento com câncer, que precisam melhorar nutricionalmente. Então são pacientes mais específicos que não mudam o acompanhamento. Sim. Às vezes a gente até aproxima um pouco mais por conta da patologia que ele tem naquele momento. Sim. Geralmente eu faço essa pergunta muito para vocês que a gente recebe aqui. Onde é que Gustavo quer chegar? Perfeito. E aí? Do ponto de vista profissional, quer chegar em qual ponto? O que está faltando ou o que você imagina daqui 5, 10, 20 anos? E aí? Olha, é uma pergunta muito interessante. Eu me faço essa pergunta, sim, sabia? É bom, me faço positivo, a pergunta. É positivo. Mas eu me enxergo como uma ferramenta do cara lá de cima. Sim. Né? Eu sou um médico que eu não construo anamnese, eu construo histórias. Né? Então, eu costumo ouvir as histórias dos pacientes. O que eu escrevo ali muitas vezes não é anamnese, é história. Sim. Eu acredito muito num cara que tem bons ouvidos. Então, à medida que a gente vai coletando cada história de vida, a gente tem um poder de mudança interno absurdo. E isso faz com que a gente cresça também. Sim. Então, o que eu tenho como visão, né, do Gustavo daqui a 10, 20 anos é um médico que conseguiu ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu não tenho nada acima disso, não tenho ego para... Mas, o que eu quero fazer é ajudar o maior número de pessoas possíveis no caminho da saúde e da longevidade. Sem dúvidas. Uma outra dúvida que também a gente recebe bastante. Como é a relação com essa performance física? Porque uma parte da medicina ortomolecular, que hoje é integrativa funcional, visa também melhoramento desse ponto de vista bioquímico, mas muscular também. Como é essa relação? Perfeito. Músculo é vida. Sim. Músculo é vida. E eu acredito muito, da forma... tudo é um processo, né? Sim. Eu sei que, atualmente, a sociedade, ela traz isso, né, de uma forma até um pouco mais, vamos dizer, sedutora. Sim. A questão do resultado. Tudo é resultado. Imediato. Mas, exato. Tudo é o resultado independente de... E eu não comungo dessa ideia. Sim. Eu acredito muito que o processo ele é mais importante. Né? Dentro de um processo de emagrecimento, se a pessoa tem tempo suficiente para aprender o que é emagrecer, a diferença é aquele indivíduo que quer ser emagrecido e aquele paciente que vai emagrecer com suas orientações, aprendendo. Né? Sim. Então, eu sei que muitas vezes o resultado, né, a gente coloca isso como algo bastante sedutor, mas eu acredito muito no processo. Sim. Onde as pessoas conseguem entender o que é para chegar até lá. E da mesma forma eu trago essa questão da massa muscular. Sim. Então, se sua massa muscular for, por exemplo, construída através de anabolizantes, sim, no final ela não vai valer de muita coisa. Músculo é vida, os estudos já estão aí para mostrar isso, né? Inclusive até com diâmetro de coxa, sim, panturrilha, associadas a doenças degenerativas. Então a gente sabe que a forma como você ganha o músculo tem um impacto tão importante como a forma também de não tê-lo lá na frente. Sim. Então isso é muito importante. E parte desses profissionais não entenderam ainda esse game. Sim. Então, infelizmente, existem trabalhos, né, que ainda consideram essa estratégia hormonal eficiente, mas que não são estratégias que são estudadas no campo de 20, 30 anos. Sim. São estratégias que, quando a gente vai avaliar esses estudos, tem um estudo de 3, 4, 5 anos no máximo. Então, a gente tem que avaliar qual é a forma como esse paciente ganhou, obteve aquela massa muscular. Se a gente olhar, por exemplo, para o mundo do fisiculturismo, sim, as pessoas que ganharam, vamos dizer assim, o Mr. Olímpia, eles não estão vivendo 80, 90 anos.
perfeito? Apesar acontece. de amar, né, Sim. atividade física, amo musculação, Sim. mas nós estamos falando da musculação sem essa indução excessiva de hormônio. Sim. Uma coisa é o indivíduo necessitar clinicamente, laboratorialmente daquele hormônio e a gente entregar porções, né, quantidade suficiente para fazer com que ele tenha longevidade. Os estudos são em resumo U, né? Aqueles que quanto mais, aquele resumo, né? Quanto mais a gente entrega hormônio, maior aumenta também a taxa de mortalidade. Então, qual é a dose suficiente para cada pessoa? Sim. Apesar, e aí chega, eu faço sempre essa crítica, no mundo da endocrinologia, o que se tem ainda de orientações, principalmente com essa questão hormonal, ainda são doses excessivas. Sim. Existem professores, existem muitos pesquisadores fora do Brasil. Eu cito uma, que é a Pamela Hortz, que é uma mulher incrível, que ela pesquisa sobre doses e ela fala, olha, o que a gente está fazendo hoje ainda é uma dose excessiva, precisamos reavaliar isso para esses pacientes terem uma longevidade mais saudável. E é importante a gente pausar para a gente detalhar um pouco mais essa sua fala, Gustavo. Porque eu fui fruto disso, quando você me tratou. E uma das abordagens que você faz, que a meu ver é a mais acertada possível, é o seguinte, o mínimo de remédio, que eu uso também em consultório. Hoje, por exemplo, eu recebi uma paciente de 16 anos. Eu geralmente não recebo quem está nessa faixa etária. Geralmente encaminham para mim e pedem alguma ajuda, algum auxílio. Perfeito. Tem um TDAH, está aqui o meu exame neuropsicológico. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não quero fazer uso de nenhum remédio tarja preta. Perfeito. Ótimo. Já vamos partir de um bom cenário. Excelente. É necessário tomar algum remédio? Vamos avaliar se sim ou se não. Se for possível, um só. E hoje a gente já tem no mercado nacional um remédio tarja vermelha, que trata TDAH, que consegue extrair da pessoa mais cognição, mais foco, diminuir um pouco de ansiedade, tirar ela do trilho de vício, de dopação, de sedação, de aprisionamento dela com o remédio. Tem uma performance cognitiva se tomar o remédio. Perfeito. Então já temos opções terapêuticas que não são assim. Perfeito. E a gente pensou, percebeu após a anamnese, enfim, após o diálogo, que de fato, após a avaliação clínica, ela tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente prescreveu um bom remédio. Sim. Então, é importante você frisar novamente, por favor, a medicina funcional que você vivencia, ela é a margem, ela é a parte deste outro lado, que é uma medicina que a gente vive todo dia e vê todo dia, que tem colegas fazendo. Então, o interesse da medicina funcional é longevidade. Então, longevidade é... Se eu tenho longevidade, eu não consigo ter com performance sobre-humana. Isso. Prescrição medicamentosa, utilização de fármacos além do normal. Seria isso? Perfeito. Exatamente. O excesso dessas doses, os estudos já mostram que você tem principalmente um circuito cardiovascular que sofre muito. O coração ele tem muitos receptores, por exemplo, para andrógeno, testosterona. Sim. E isso faz com que esses indivíduos também acabem tendo efeitos que são deletérios. Sim. Então, o interessante é oferecer o mínimo possível para esse indivíduo ter longevidade, melhora clínica, resposta, para que esse indivíduo, ao longo, que a gente devolva a funcionalidade para ele. Sim. E que ele consiga viver de uma forma mais saudável possível, dependendo menos de medicamentos, sim, menos de estratégias cirúrgicas e outras também. Sim. Então, esse é o grande ponto. Hoje já existem exames, como os tais genéticos também, que sim, a gente consegue avaliar até nutricionalmente o que é que aquele paciente ele pode ter uma resposta melhor. E esses exames acabam chegando para a gente, de uma certa forma, e abrindo um leque de tratamento incrível. Sim. Então, tem pacientes que são péssimos metabolizadores ou absorvedores de vitamina C, assim como são de magnésios. Tem pessoas que não respondem bem ao nível de ômega 3 quando suplementado. Então, sim, obviamente, o que é uma regra, essa regra, quando a gente vai estudar o CPF, a digital de sim, cada pessoa, né? A bioquímica própria, a bioquímica, né, própria, a gente percebe que existe uma individualidade ali muito grande que deve ser respeitada e que quando é oportuno, a gente tem a oportunidade de solicitar esses testes. Quando a gente aplica isso, o resultado ele é muito incrível. Sim. Então, essa questão realmente da dose do medicamento, da dose hormonal hoje, que sim, é realmente um grande tabu ainda, a reposição hormonal. A gente tem um número muito pequeno de pessoas que fazem, mulheres principalmente, que fazem reposição hormonal. É 30% das mulheres que fazem reposição hormonal. Ainda chega mulheres pra gente que teria plena indicação clínica ali. Sim. Que fala... O meu médico mastologista disse que dá câncer. Sim. Mas
Obviamente, com a informação que a gente tem hoje, a gente sabe que a gente consegue separar isso, minimizar danos e devolver a funcionalidade. Sim, sim. Né? Doutor, é o seguinte, eu tô me sentindo fraco, tô me sentindo sem vontade de fazer as coisas, fiz meus exames lá, minhas taxas hormonais masculinas estão baixas. Foi uma pergunta que eu recebi. A partir de que momento a medicina integrativa, a medicina funcional avalia a necessidade de reposição hormonal? Claro, caso a caso, a pergunta é mais ampla, é abrangente, porque a gente teria que ter o paciente em si. Sim. Mas existe algum momento em que essa reposição hormonal ela é indicada para a maior parte das pessoas? Sim, totalmente. Qual é o lema da gente, né? À medida que você não enxerga a causa, tudo é remediar. Então, por exemplo, se o paciente chega com a vitamina D baixa e eu entrego rapidamente, de bate pronto, uma vitamina D suplementada para ele, eu estou remediando, independente do que eu estou dando, oferecendo para esse paciente. Sim. Se eu observo que ele trabalha mais de 12 horas em um ambiente fechado, que ele não tem exposição solar, que isso é a causa, muda a chave. Sim. Então, eu cheguei na causa, entendi qual é o contexto que ele está inserido e então eu entrego para ele uma vitamina D. O ato é diferente. Sim. Existe um ato diferente por trás de uma prescrição como essa. Sim. Então, o que existe muito hoje é um paciente sedento por resultado e um médico ansioso. Isso gera um conflito muito grande quando a gente trabalha com medicina integrativa funcional. Porque a gente primeiro tem que saber onde é que está a causa. Bom, entendi qual é a causa, agora eu devolvo funcionalidade. De que forma? Do ponto menos agressivo para, de repente, um ponto mais agressivo, que no caso seria o medicamento. Certo. Então, não existiria uma idade em si. Seria algo avaliativo individualmente. Exato. Ótimo. Tem pacientes que, por exemplo, chegam para a gente 25, 30 anos com testosterona baixa e estão em obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma das causas de diminuição da testosterona. Sim. Dá para explicar um pouquinho por quê? Perfeito. Sim, claro. Porque é um conhecimento muito positivo. Perfeito. Sobre a obesidade, na verdade, é uma doença de um status inflamatório plurimetabólico, né, que envolve ali, obviamente, circuitarias hormonais, que faz com que o fato de estar inflamado já piora por si só o funcionamento celular. Mas não é só isso. Quando a gente fala de hormônio, principalmente em um homem com testosterona baixa, existe uma questão relacionada à resistência insulínica, processos inflamatórios, que faz com que ele, inclusive, à medida que ele tem a própria testosterona dentro de uma faixa, seja praticamente drenada para um outro tipo de hormônio. Sim. O tecido adiposo ele tem aromatase suficiente para clivar, para gerar ali praticamente um outro hormônio e praticamente degradá-lo ele em estradiol. Sim. Então, o sobrepeso, obesidade, é também uma das causas de testosterona mais baixa, né? Déficit hormonal. Sim, então, e é importante só pausar aí de novo. Não necessariamente levando o indivíduo a suplementar isso, a tomar isso de forma cíclica. Esse é o grande detalhe. Então, se eu observo esse indivíduo que está com hipogonadismo, que está com uma testosterona um pouco mais baixa, sim, e ele tem 30 anos. Será que vale a pena eu entregar testosterona para garantir a performance e o emagrecimento mais rápido? Como é que vai ser daqui para frente se esse paciente se mantiver dependente dessa química? Sim. É um paciente que tem filho, a fertilidade. Então, tudo isso tem que ser pensado naquele momento. E existem estratégias não hormonais, vamos dizer assim, que a gente não usa testosterona para devolver a funcionalidade. O grande detalhe é o que eu volto novamente. Paciente querendo muito resultado, e médico ansioso, ele pula etapas. Sim. E essas etapas que são perigosas hoje em dia, entende? Sim. Já que o interessante é apostar o antes e o depois, que tal eu postar isso em 45 dias, 60 dias e dizer, olha aqui, o meu paciente ficou forte em 60 dias. Sim. Mas essa não é medicina funcional. Sim. Essa não é medicina integrativa. E essa não é medicina que a gente defende. Sim, sim. E isso é positivo de ser dito, porque, infelizmente, isso acaba cooptando o trabalho. E aí sai na mídia, quase sempre, esse tipo de performance e resultado ultra rápido. Recentemente a gente viu acontecendo com alguns famosos, enfim, Maiara e Maraíza, uma cantora sertaneja. Não sei qual o nome das duas, se é Maiara ou Maraíza. Foi uma das duas. Mas recentemente eu recebi, inclusive, de um paciente. Doutor, o emagrecimento foi algo absurdo. E a gente percebe que o indivíduo de fora, a gente que trabalha com medicina psiquiátrica, há algum sofrimento psíquico aí também. Perfeito. Mas não só psíquico.
parecia também algo acelerado do ponto de vista de resultado. Sim. Então, acaba indo para a mídia geralmente esse tipo de possibilidade terapêutica, que não é o que a medicina integrativa entende. É isso. Exatamente, exatamente. E a questão de romantizar um pouco mais também a questão da própria obesidade, que a gente sabe quão difícil é para uma pessoa que tem compulsão. Mas espera aí, esse indivíduo, ele tem vontade. Sim. Ele consegue tomar as decisões dele com clareza mental e, obviamente, defendendo ele desses, né? Desse conjunto de coisas. Dessas nuances, né? Exatamente. Qual é a vontade dele? Em que momento ele consegue chegar sem a bengala química de um medicamento? Sem a bengala química de um Ozempic, de uma semaglutida, de uma tirzepatida? Sim. Então, isso hoje que é o ponto importante. Eu sei que o médico ele quer colocar o resultado, ele não quer perder o paciente. E o próprio paciente às vezes pede. Exatamente. Mas é o que eu sempre instigo. Cadê a sua vontade? Sim. A gente consegue fazer isso. Vamos lá, o que é que você precisa? Porque, na verdade, a vida é decisão. É escolha, exato. É escolha, não é isso? Sim. Então, as pessoas ela têm que estar, obviamente, com informações para que ela consiga tomar as melhores decisões. Sim, claro. Mas o que a gente observa hoje são pessoas indecisas para tudo. Sim, e que querem a validação do profissional para que a decisão seja passada adiante. Estou fazendo porque o meu médico me orientou, me permitiu. Recentemente, eu estava conversando com um outro colega que a gente recebeu. Nós estamos agora nesse processo de final de ano. Doutor, posso beber? Então, você deve receber isso diariamente também. No nosso caso, eu costumo até pegar um pedacinho dessa vivência de vocês. Não, eu vendo saúde. Você está vindo buscar aqui comigo, infelizmente, grande parte, remediar processos de doença. Acho que a medicina psiquiátrica demorou, tá agora caminhando para esse lado da prevenção. Perfeito. Vocês conseguem entregar isso com grande maestria, mas se eu estou tentando retroceder em doença contigo, como é que eu vou acatar o seu desejo de fazer uso de consumo de bebida alcoólica? Que a gente sabe, não existe dose terapêutica, não existe dose saudável mais de álcool. Antigamente existia, exato, não existe dose segura, não exato. Existe. Então não tem como eu te dizer, ó, te dou com a mão o tratamento que você já está tendo que tratar a doença e vou tomar com a outra quando eu permito que você faça uso de consumo de bebida alcoólica. Isso é um ponto muito interessante porque a alimentação Sim. E, obviamente, é uma questão cultural e a bebida também, né? Sim. Então, a gente sabe que muitas pessoas utilizam do hábito de se alimentar, né, de comer, e da bebida, uma fuga. Sim. Né? Muitas vezes é uma fuga. Sim. Eu sempre digo que antes do adoecimento da questão do sobrepeso, da obesidade, existe um adoecimento. Sim. Né, daquele indivíduo. Naturalmente, ele não percebe uma série de problemas que acaba gerando ele aquele processo. Sim. Mas o que você falou é muito interessante porque eu canso de ser enxergado pelos pacientes. O Gustavo ele é muito duro. É porque eu não costumo flexibilizar nesses momentos. Sim. Porque eu sei o quão longe é voltar e retornar. Sim. Outro dia um paciente falou, Gustavo, eu desenvolvi hábito saudável, fiquei 2 anos muito bem. E no 3º ano eu resolvi dar uma relaxada. Sim. E para mim foi como se eu estivesse entrando no mar com a prancha olhando para cima. E à medida que eu fosse entrando no mar, eu não percebi o quão afastado eu estava da margem. Sim. Quando eu sentei na prancha, eu estava a 2 quilômetros da costa. E é assim que acostuma. Porque você começa com hábitos saudáveis de janeiro. Sim. Boas escolhas alimentares, começa não bebendo, começa atividade física, daqui a pouco entra o trabalho, e você só vai 2 vezes. E quando você observar, você está no mesmo patamar, né? Ou até pior do que Ou até pior. Isso. Então, esse é o grande detalhe de não flexibilizar muitas vezes, quando a gente percebe que ainda não tem nível de consciência para aquilo. Sim. Só para a gente retomar em relação à compulsão, a medicina psiquiátrica entende a compulsão como o ato de realizar algo sem essa avaliação custo-benefício. Eu vou fazer agora, eu posso, eu mereço. Vou definir e vou fazer e eu não vou refletir se isso vai trazer algum mal para mim. Então, o ato seria a compulsão, o pensamento seria a impulsividade. Como é que você vivencia isso na sua prática clínica? Como é que é Perfeito. Dialogar com o paciente que ele vem com essa demanda? E aí, como é que vocês da área que é copartícipe da área psiquiátrica lidam com isso? Muito. A gente sabe que existe uma questão química aí muito pesada, né? Sim. Que envolve nosso hipotálamo, uma série de terminações,
pontos do cérebro que são ali praticamente acometidos por um processo de neuroinflamação, Sim. falta de nutrição. É uma questão muito complexa. Mas esses pacientes que se mantêm, de uma certa forma, no próprio discurso dentro do consultório, a gente vai percebendo esses pacientes e, naturalmente, a gente vai fazendo uma avaliação. Nesse caso, o paciente que tem muita compulsão, que é o paciente que eu costumo dizer assim, olha, se não houvesse final de semana e nem de 4 horas da tarde em diante, não existiria obesidade no mundo. Porque o que as pessoas aceleram depois de 4 horas da tarde é a recompensa. É o efeito dopaminérgico também associado a isso, onde a pessoa se senta na mesa e fala, poxa, eu tive um dia tão difícil e eu mereço uma pizza, eu mereço uma dose de uísque. Sim. Então, nesses indivíduos que a gente observa no consultório, a gente tenta trazer para ele a mudança de comportamento. Sim. Na última semana, né, de atendimento, eu atendi uma paciente que a gente estava construindo uma coisa, ela acabou não tendo resultado ali de um determinado ponto do tratamento e a gente conversou e eu perguntei para ela, você está errando na sua última refeição do dia. E doutor Gustavo, eu estou fazendo 2 refeições porque eu espero o meu esposo para fazer a última refeição. Eu falei, o que você faz? Me conta, quando você gira na maçaneta de casa, o que você faz? Ah, não, eu faço isso todos os dias. Eu tiro os sapatos, entro em casa, vou direto para o computador, termino meu trabalho. E daí eu pego alguma coisa para comer na frente. E aí espero ele na frente do computador, quando ele chega eu janto de novo. Quebrar essas funções, quebrar essa rotina que te leva ao erro. Sim. Eu sempre digo que o que te leva ao erro no final do dia para comer alguma coisa que não queria é como você acorda de manhã cedo. Se você faz tudo, o cérebro está dizendo assim, eu vou ter minha recompensa no final do dia. Opa, você acordou no mesmo horário. Opa, você não fez atividade física. Opa, você tomou o mesmo café. Você vai gerando essa informação para o final do dia e fatalmente você vai errar. Então, comece o seu dia fazendo coisas que você não fazia antes. Então, minha atividade física eu vou colocar para amanhã. O meu café da manhã hoje vai ser diferente. Quando eu chegar em casa, eu já vou direto tomar um banho. Sim. Se eu quebro essa rotina que me leva ao erro, a chance que os estudos mostram, a chance de sucesso é muito maior. Sim. Então, é comportamento. Isso é medicina psiquiátrica do início ao fim. E olha como a beleza da coisa, ela acaba convergindo. Eu acho que deve ser, na minha avaliação, a maior conquista de vocês. Vocês pegaram o conhecimento anterior, melhoraram, atualizaram, compilaram junto com conhecimentos novos e entregam isso ao paciente. Isso também é psiquiatria. Perfeito. Isso também é comportamento, isso é terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. E não estamos falando de remédio. Não estou falando de remédio. Mas sim remédio, mas não remédio químico. Perfeito. Não é um remédio químico que eu costumo dizer ao paciente, você não vai ter que abrir a cápsula para tomar, você não vai abrir o blister para tomar. Então, é mais um ponto, a meu ver, positivo da medicina funcional. Tem um conhecimento muito positivo, os estudos estão mostrando, vamos trazer isso aqui para dentro da nossa prática. Perfeito. Mas é porque é de outra especialidade, ainda bem. Ainda bem. Vamos somar forças, porque em prol do paciente está valendo se é positivo, se tem chancela, se é baseado em evidências. Incrível. Do ponto de vista assistencial, qual outra dificuldade você enxerga de conseguir entregar resultado para quem te procura? Olhe, isso é um ponto extremamente interessante, mas a gente observa muito que os parceiros, Sim. quando a consulta ela é casada, né? Quando vem o casal, Sim. a gente consegue mudanças bastante significativas. Mas Sim. quando a consulta que envolve ali um casal, na verdade, vem só a mulher ou vem só o esposo, que tem hábitos diferentes, é muito difícil. Eu costumo dizer que existe o hábito, né? Então, aquela pessoa tem 3 filhos em casa, tem um marido, a mulher vai lá todo dia, 6 horas da manhã, levanta, faz a sua atividade, prepara tudo e volta. E ela é sozinha nisso, ela tem um hábito. Sim. Só que essa mesma pessoa, uma mulher, que acorda de manhã cedo, que o marido ajuda ela a levantar, que vai fazer atividade física, que as filhas ajudam a treinar junto, ela já não tem mais um hábito. Ela tem uma coisa chamada ritual. Sim. Então, o ritual ele é feito em conjunto, né? Como se fosse uma tribo. Sim. Então, a tribo, ela leva o hábito para um nível superior que eu chamo de ritual. Sim. Eu dou exemplo, muitas vezes, falando com amigos, né? Que meus pais não moram aqui em Salvador mais. Sim. Então, quando eu vou para lá visitá-los,
o meu hábito ele já virou um ritual na família tão grande que minha mãe já deixa a comida pronta para de Sim. manhã cedo, o portão aberto para eu sair de madrugada para correr. Então, isso é um ritual, que é um hábito capaz de tocar mais pessoas. Sim. Então, quando a pessoa está sozinha, nesse hábito, ela ainda gasta muita energia. Sim. Né? Então, muitas vezes ela acaba deslizando, mas quando vira um ritual, aí Ninguém a mágica segura. acontece. Sim, É. eu vivencio isso lá em casa também. Eu me exercito às 5 da manhã. Excelente. Eu tentei à noite durante um período, mas eu fico plugado na tomada. Meu sono fica muito longo, fica tarde. Então, de manhã são vários fatores positivos. Eu me sinto bem, tô levantando, todo mundo tá dormindo, volto quando o sol nasce. Já sinto esse sentimento de vitória genuíno, porque eu estou vencendo uma barreira enorme, que é a primeira. 5 da manhã não tem paciente, não tem televisão, não tem telefone, não tem outro tipo de gatilho que me tire, é meu aquele momento. Perfeito. E essa questão que você falou de hábito e ritual, lá em casa tá todo mundo já ciente disso. Perfeito. Então, já tá tudo pronto. Já deixa algo da noite para de manhã. Quando eu chego, ó, já voltou da academia. E o futebol é à noite, terça e quinta à noite. Ontem minha mãe me fez essa pergunta. Já voltou? Ontem eu saí um pouquinho mais cedo para jantar com eles. Já. Então já é hábito. Já é ritual. Todo mundo já está em prol disso. Perfeito. Amanhã eu vou novamente. Terça, quinta e sábado. Amanhã tem? Tem. Ah, não precisa te perguntar, você já vai, né? Acabou. Então a atividade física é um meio de ganho de vida. Com certeza. No meu caso em si, é um ganho de autonomia, porque a obesidade mórbida retira. Nossa. As pessoas que não vivenciam, eu costumo dizer isso em consultório e com alguns amigos também, você não poder caber numa cadeira de avião, ou algo mais simples, não poder caber numa cadeira de ônibus para fazer uma viagem. Amarrar o cadarço é um parta-fórceps. Eu costumo dizer que era um mini infarto, amarrar um cadarço. Não poder sentar numa cadeira de cinema. Você não poder ir à praia. Então, eu estou estratificando várias zonas financeiras de vida. Ir à praia, eu acho que é o movimento mais democrático que existe. Você pode ir com R$10, com dinheiro nenhum, você pode ficar na barraca de praia e ter um custo alto. Mas a cadeira de praia não te cabe. Exatamente. Então eu não vou porque eu não quero me desgastar. O sol é mais quente, eu me desgasto mais, eu suo mais. Amarrar um cadarço, vestir uma roupa, participar de um momento festivo que você precisa estar numa vestimenta um pouco mais elegante. A obesidade mórbida, ela fragiliza você em vários graus que quem não é não sabe. Verdade. O que você percebe hoje que há de mais novo para lutar contra a obesidade, do ponto de vista da medicina funcional? Perfeito. Do ponto de vista da medicina funcional, nós temos exames que são exames interessantes, partindo de um universo menos complexo. Temos exames que são interessantes para a gente entender a circuitaria metabólica daquele indivíduo. Tem pessoas que geneticamente são ali bem complicadas, porque ela tem realmente genes que faz com que ela tenha um processo, até um ato a mais de petiscar. Geneticamente a gente consegue avaliar Pensar isso aí, né? Isso, e aí coordenar o tratamento dentro desse sistema. Então, poxa, a pessoa tem uma genética disso. A gente não precisa brigar com isso. A gente pode entregar o ato de petiscar saudável para ele. Sim. Entende? Sim, entendo. Então, não é forçar a barra, é entender como é que aquele indivíduo funciona. Os exames é uma estratégia incrível. Existem muitos fitoterápicos que nos ajudam nisso. A gente tem perdido um pouco de holofote para os fitoterápicos e focando muito nos medicamentos, o que eu vejo que é um erro. Sim. Eu não tenho dúvidas de que o medicamento ele ajuda demais, que ele é necessário em diversos momentos. Tem seu valor de mercado. Tem seu valor, tem que ter reconhecimento mesmo, mas não é tudo. Sim. Não é? Então, a gente precisa unir tudo que a gente tem em mãos para a gente ajustar. A gente estava conversando há pouco que aquele profissional que só tem um martelo, né, que tudo é prego, é um profissional perigoso, que ele precisa explorar. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre obesidade, dizendo que é uma doença, e de fato e que precisa de medicamento a todo custo, que na verdade essa pessoa talvez ela não acessou uma outra visão de tratamento. Ele, de repente, não está tratando a parte emocional nesse circuito. Sim. Então, de repente, ele está substituindo uma orientação de um bom psicólogo por um medicamento que não deveria ser. E que nem traz tanto resultado. Ou que se traz como eu costumo dizer em consultório, tinta de cabelo. Se você tirou o medicamento e não teve a mudança de hábito, vai voltar e a taxa de reengorda acontece. Exatamente. E existe ali
uma questão que os estudos mostram de uma forma interessante e que aí é válido cada profissional, quando for aplicar, avaliar isso, que é o resultado que se tem em pesquisa com os medicamentos e os resultados em consultório e vida real. Sim. Os resultados em pesquisa com esses medicamentos, que garante resultado, quando a gente vai observar, é 34, 68 semanas de acompanhamento para perder 15% de peso. Sim. E, no entanto, esses pacientes muitas vezes estão no consultórios em 12, 16, 20 semanas, perderam muito peso. Sim. Então, o que é que está diferente aí? Qual é essa estratégia? Que junção é essa? É uma junção muito importante, potente para perder peso, mas e para longevidade? Sim. É saudável de verdade? Então, é isso que a gente tem que costurar hoje em dia. Então, nós temos muitos fitoterápicos, temos medicamentos, temos estratégias desde exames ali que são bem interessantes. Sim. E as estratégias alimentares hoje, que mudou muito. A gente estava falando de um certo ponto que as pessoas entendem de que acessar uma medicina como essa é extremamente caro. Sim, é importante esse ponto. Né? Sim. E eu costumo dizer que, por exemplo, se a pessoa ela tem um nível de entendimento que ela percebe que tudo tem que ser muito prático, Sim. se ela tem uma visão funcional, de alimento funcional, de alimento saudável, mas ela é prática, ela encarece. Sim. Essa balança não tem jeito. Então, por exemplo, se eu quero comer algo sem glúten e eu quero desembalar um biscoitinho sem glúten, extremamente caro. Sim. Mas se eu resolvo ir na feira, se eu resolvo comprar os materiais para isso e fazer um cookie em casa, fica muito mais barato. Sim. A alimentação de verdade a gente não compra em mercado. Sim. A vida prática faz com que a gente vá em mercado, mas a gente deveria ir à feira. Sim. Então, se a gente colocar isso no papel, a gente vai entender que é muito mais, infinitamente mais barato, se alimentar de forma verdadeira, Sim. comer o alimento realmente, que é um Sim. alimento de verdade, né? Eu costumo dialogar isso com o paciente, geralmente em consultório, e já existem alguns criadores de conteúdo que vão à feira ou ao próprio mercado que tem um espaço de feira. Sim. E colocam ali, ó, vamos fazer uma alimentação mensal com alimentos vegetais folhosos, enfim, tubérculos e alimentos simples, comuns de feira. E vamos contrastar com o alimento que a gente precisa desembalar. Sim. 2, 3, às vezes 5 vezes mais o valor. E aí acaba encarecendo por conta desse ponto que você falou, da praticidade. Praticidade tem sido um câncer nessa geração. Acho que para todo mundo, viu? Que não tem consciência. Sim. Né? Porque, para mim, o ato de amor maior é preparar a lancheira de um filho. Sim. Para mim, de manhã cedo, preparar o café do meu filho, para mim é um ato de amor, assim, absurdo. E eu adoro fazer isso, faço isso todos os dias, inclusive. Sim. Então, preparar alimentação para ele é incrível. Mas, se isso fosse substituído por um biscoito que eu colocasse lá dentro e um sachêzinho de suco, entende? Entendo. Então, o pai e a mãe, que é extremamente prático, ele é um risco. Inclusive, eu costumo dizer que o pai e a mãe que é prático, ele tem que ter um filho. Sim. Se ele for escalonar 2, 3 filhos, isso vai dar problema. Vai, né? Porque não é nada prático. Sim. Entende? Então, essa questão da praticidade. Sim. Qual é o tempo que eu preciso para investir na minha saúde, mas que não vai fazer com que eu tenha uma perda de tempo para minha outra parte da vida, que talvez seja financeira, profissional, entende? Entendo. A gente precisa equilibrar esse ponto, entende? Sim. Então, é isso que a gente convive todos os dias. Eu recebo todos os dias pacientes, às vezes, que está muito bem do seu ponto de saúde, mas querem melhorar a performance. Sim. E eu sempre digo, vem cá, antes de a gente colocar um turbo nesse carro, como é que tá os freios? Como é que tá o seu sono? Como é que é a sua última hora do dia? 2, 3 horas antes de dormir, o que é que você está fazendo? Ah, não, estou respondendo e-mail, estou trabalhando. Não vai dar certo. Sim. Se eu colocar mais potência nisso, você não vai dar certo, você vai perder saúde. Então, nesse momento, a gente está precisando reparar o freio. Daqui a pouco a gente coloca esse turbo e a gente vai melhorar esse circuito como um todo. Sim. Porque ultra performance em 2 anos não é ultra performance, né? Sim. Então, o que acontece? As pessoas ganham muita performance em 2 anos, depois cai absurdamente. Sim. E isso é um ponto que me chama muita atenção. Eu costumo vivenciar bastante no consultório o indivíduo já adoecido. Geralmente quem busca medicina psiquiátrica, eu costumo usar inclusive essa fala leiga assim, tá no podre, já azedou.
Só vou... Doutor, eu vim aqui. Essa semana eu recebi um paciente com essa fala. Cara, eu vim porque minha mulher marcou. Mas assim, rapaz, eu tenho anos que eu tô empurrando isso com a barriga. Procrastinação, culpabilidade, frustração, anedonia, falta de prazer pela vida. Rapaz, eu não suporto ouvir a voz do meu chefe. Ele trabalha na área da saúde também. E a colega que marcou também trabalha na área da saúde. Nossa. Eu vim porque ela marcou, mas eu tô à beira de um colapso. Eu falei, você já colapsou. Você já colapsou. Então eu vou precisar usar essa ambiência química, porque eu não tive você há 6 meses, há 1 ano, há 2. Para a gente começar um processo terapêutico sem a medicação, mas com outros remédios, mudança de hábito, higiene do sono, alimentação, afastamento laboral. 5, 7, 10 dias. Então, eu recebo uma enxurrada de pacientes bancários, por exemplo, que estão em burnout. E aí eu entro nesse processo terapêutico, o indivíduo já está em esgotamento físico, mental, não aguenta ouvir falar do banco, do chefe, do cliente, tem que fazer N serviços, sofre uma série de assédios. Mas aí eu preciso tratar com remédio. Mas, doutor, você está me passando remédio? Tô. Eu vejo a necessidade porque eu preciso tratar a sua doença. Do ponto de vista seu, da medicina funcional, onde é que você acha que ela vai chegar para o futuro? Perfeito. Esses pacientes que chegam para a gente nesse limite, né? Sim. E aí é muito importante o médico bem treinado entender o que eu resolvo com fitoterápico, Sim. o que eu resolvo com medicamento e, é o momento de eu enviar o paciente para o especialista. Sim. Né? O médico que trabalha com medicina integrativa, ele sabe um pouco de tudo, né? Tem que ter uma clínica apurada para isso, mas ele não senta nas cadeiras dos especialistas. Sim. Então, esse médico ele tem que entender que muitas vezes ele vai ter que passar a bola. E daí, construir parceiros que tenham a comunhão em pensamentos. Sim. Quantos pacientes eu já encaminhei para você? Sim, sem dúvida. Ajuda nesse paciente. Sim. Então, e vice-versa, sim. Então, mas é verdade. Isso é fundamental. Então, esse, por exemplo, paciente que chega nesse nível, obviamente que a gente tem como entender ali o que é que está faltando, o que é que está precisando naquele momento. Sim. E colocar as boas práticas, mindfulness, uma série de outras questões. Tem paciente que chega em um nível tão crítico que isso não consegue, o paciente não consegue gerar essa chave no momento. Tem teto terapêutico. Exatamente, ele vai ter que buscar ali o medicamento, estabilizar para voltar ganhando todos esses hábitos que ele perdeu ali. Sim. Mas isso é um ponto muito importante. Eu acho que o ponto de virada ali nessa questão é esse entendimento, essa sensibilidade. Não, aqui eu não consigo tratar, aqui eu tenho que passar, tem que ser químico, tem que ser medicamentoso e aqui vai. Os medicamentos estão evoluindo muito, graças a Deus. A gente ainda tem realmente um número pequeno de medicamentos, né? Sim. Dentro da especialidade, mas que são medicamentos que, graças a Deus, estão melhorando em eficiência. Sim. Estão melhorando em eficiência e gerando menos danos. Sim. Né? Então, esse é um ponto importante. E dentro da medicina integrativa, a gente entende que existem coisas que não tem como o indivíduo não fazer naquele momento. Um paciente dessa forma, como chega com burnout, algo nesse Sim. sentido, a gente fazer com que, inclusive hoje, o maior número de pessoas afastadas estão atreladas ao ambiente profissional. Sim, né? Sem dúvida. Esse nível de estresse que as pessoas vivem e tudo mais, isso gera um afastamento muito grande. Então, primeiro, tornar-se consciente daquele processo e fazer com que esse paciente, pelo menos, inicie uma atividade física, inicie um processo de autocuidado. Sim. Assim, pode ser qualquer autocuidado naquele momento, já é uma grande virada de chave. Sim. E aí analisar se aquele paciente precisa ser medicamentoso ou não, porque realmente é importante entender esse paciente e guiá-lo, né? Sem dúvidas. Como é que a gente acha o Dr. Gustavo? E aí? Eu acho que é importante. Sim. Meu amigo, hoje a gente tem nossas redes sociais, né? Sim. O Instagram, então, Dr. Gustavo Cizan Oficial. A gente está lá sempre. Lá no próprio Instagram tem justamente os contatos da clínica, né? Para seguir a clínica também, que é Sim. a Clínica Cizan. Sim. E a gente está sempre presente nas redes sociais, né? Falando muito, alertando, trazendo informações que são informações preciosas para as pessoas ganharem saúde. Claro. Sim. Né? Com então, bastante cuidado. Dr. Gustavo Cizan Oficial. E a clínica agora que é nova... Clínica Cizan. Clínica Cizan. Dr. Gustavo Oficial. E Clínica Cizan. Clínica Cizan. Vou pedir novamente, pessoal, para a gente curtir, compartilhar, comentar, encaminhar para o máximo de pessoas possíveis. O papo é muito agradável. A gente entende que falar de saúde humana é o propósito do podcast, Gustavo. Então, a gente está recebendo uma série de profissionais, não só com foco em saúde mental, mas
cada vez mais abrangente. Então, futuramente a gente vai receber, como eu falei anteriormente, colegas médicos de outras especialidades, mas familiares de pacientes, colegas professores, colegas da indústria farmacêutica. Então, só para poder trazer um spoiler para o pessoal, já existe medicação que trata a ideação suicida. Então, aquele paciente que está com desejo potencial de acabar com a própria vida, tem remédio que pode diminuir esse risco. Vamos trazer alguém especialista para falar disso. Incrível. Que é algo muito importante que a indústria farmacêutica estudou durante o período e tem remédio para tratar isso aí. Então, vai haver um espaço também para esse tipo de profissional falar de assuntos muito delicados e muito importantes, porque saúde humana é o que interessa. Perfeito. Muito obrigado novamente. Obrigado eu. Vou repetir de novo. Você salvou minha vida, cara. Que bom, meu amigo. E aqui está o agradecimento, não de CNPJ, mas de CPF. Minha mãe, sempre quando pode, fala: eu preciso encontrar esse médico que te salvou. Porque eu falei, se você encontrar, talvez você pense até que é meu irmão, porque a gente tem uma aparência parecida. Mas esse agradecimento vai porque você me fez entender o valor de manter longevidade. É isso. Que é uma prática que eu admiro demais na sua prática médica, isentando qualquer tipo de situação protocolar, porque sim, há necessidade para alguns pacientes, mas não como essa coisa de gaveta. O paciente chegou, toma aqui o seu tratamento, não. Individualizado, de um ponto único. Vamos partir desse cenário para entregar saúde e esticar a qualidade de vida, que eu acho que é o que todo mundo busca. Todo mundo busca. É fundamental, né? Sim. A gente trazer esses temas para que as pessoas reflitam sobre isso dentro de um aspecto de bastante consciência, né? Sim. De responsabilidade que a gente tem, trazer essas informações verdadeiras, porque as pessoas estão em busca de informações de qualidade, mas algumas vezes acabam acessando informação que talvez não seja tão verdadeira assim, mas a gente está fazendo nosso trabalho, né? Sim, se esforçando a cada dia. Se esforçando a cada dia, melhorando a cada dia para atender e guiar os pacientes no caminho certo, né, meu amigo? Com certeza, sem dúvidas. Obrigado pelo convite, viu, meu amigo? Sou eu que agradeço. Acredito que vai haver outros, com certeza, porque tem muito tema positivo, tem muita coisa boa a se falar. Então, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, meu amigo.